Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos ler As Cidades Mutiladas, de Newton Santos. Vou compartilhar essa leitura. Vou ler pelo meu Kindle, tá? As Cidades Mutiladas, Newton Santos. Professor universitário, geógrafo e escritor. O tema que me traz aqui não é um tema da minha especialidade, mas é um tema da minha convivência. Por isso, não me proponho a fazer uma conferência, mas a manter uma conversa sem plano, pretendendo começar essa conversa fazendo algumas perguntas. O que é ser um cidadão? O que é ser indivíduo completo? Isto é, como indivíduo forte, o que é ser classe média? Ser classe média é ser cidadão? O que é ser cidadão nesse país? E, finalmente, os negros nesse país são cidadãos? Então, é esse questionamento que ele propõe a nos fazer. Então, vamos ver. Ser cidadão, perdoe-me, os que cultuam o direito, é ser como o Estado. É ser um indivíduo dotado de direitos que lhe permite não só defrontar com o Estado, mas afrontar o Estado. O cidadão seria tão forte quanto o Estado. O indivíduo completo é aquele que tem a capacidade de entender o mundo, a sua situação no mundo, e que, se ainda não cidadão, sabe o que poderia ser os seus direitos. É nesse sentido que me pergunto se a classe média é formada de cidadãos. Eu digo que não. Em todo caso, no Brasil não o é, porque não é preocupada com direitos, mas com privilégios. O processo de desnaturação da democracia amplia a prerrogativa da classe média, ao preço de impedir a difusão de direitos fundamentais para a totalidade da população. E o fato de que a classe média goza de privilégios não é de direitos que impede aos outros brasileiros ter direitos. E é por isso que no Brasil quase não há cidadãos. Há os que querem ser cidadãos, que são as classes médias, e aos que não podem ser cidadãos, que são todos os demais, a começar pelos negros, que não são cidadãos. Digo por ciência própria. Não importa a festa que façam aqui ou ali. O cotidiano me indica que não sou cidadão nesse país. Ok. Então, ele continua, né? Poderíamos traçar a lista da cidadania mutiladas neste país, tais como cidadania mutilada no trabalho através das oportunidades de ingresso negadas, cidadania mutilada através, né, da remuneração, melhor para uns do que para outros, cidadania mutilada nas oportunidades de promoção, cidadania mutilada também na localização dos homens na sua moradia, cidadania mutilada na circulação. Esse famoso direito de ir e vir, que alguns nem imaginam existir, mas que na realidade é tolhido para uma parte significativa da população. Esse famoso direito de ir e vir, né? Cidadania mutilada na educação. Quem por acaso passeou ou permaneceu na maior universidade desse estado e deste país, a USP, não tem nenhuma dúvida de que ela não é uma universidade para negros. E na saúde também, já que trata-se da saúde num país onde a medicina é elitizada, ou seja, pertence à elite. E os médicos se comportam como elitistas. Supõe frequentemente
o apelo às relações, aquele telefone que distingue os brasileiros entre os que têm e os que não têm. A quem pedir um pistolão? Boa pergunta. Os negros não têm sequer a quem pedir, para se tratar, serem tratados. E o que dizem os novos direitos? Que novos direitos seriam esses? Que a evolução técnica contemporânea sugere como o direito à imagem e ao livre exercício da individualidade. E o que dizer também do comportamento da polícia e da justiça, que escolhe como tratar as pessoas em função do que elas parecem ser? Penso haver 3 dados centrais para entender essas questões do preconceito, do racismo e da discriminação. O primeiro é a corporalidade, o segundo é o individualismo, que é o eu, e o terceiro é a questão da cidadania. São essas 3 questões que vão ser a base da maneira como estamos juntos, da maneira como nos vemos juntos, da maneira como pretendemos continuar juntos. Resumindo, a corporalidade inclui dados objetivos, a individualidade inclui dados subjetivos. E a cidadania inclui dados políticos e propósitos jurídicos. A corporalidade nos leva a pensar na localização. Talvez pudéssemos chamar de lugaridade. A mobilidade, a destreza de cada um de nós, isto é, a capacidade de fazer coisas bem ou mal, muito ou pouco. E as possibilidades daí decorrentes. E aí aparece, em resumo, o meu corpo, o corpo do lugar e o corpo do mundo. Eu sou visto no meio pelo meu corpo. Quem sabe o preconceito não virá do exame da minha individualidade, mas da consideração da minha cidadania, mas da percepção da minha corporalidade. A individualidade permite, a partir do bom senso, alcançar certo grau de exercício da transindividualidade. E aí aparece a minha consciência, a consciência de mim, a consciência de nós, a consciência do outro e dos outros, a consciência do mundo. E afinal, a cidadania, que é o exercício de direitos e supõe a ciência dos direitos que temos a capacidade de reivindicar seu exercício pleno e também de reivindicar mais. Como tudo isso está ligado ao grau de consciência, voltamos por conseguinte à questão da individualidade. Então, gente, eu tinha feito a anotação seguinte: a instrução superior não é garantia de individualidade superior. A cidadania não é garantia de individualidade forte. Nem a individualidade forte é garantia da cidadania e liberdade. O meu caso. Desculpe, mas estou tentado a utilizar a mim mesmo como exemplo. Tenho instrução superior. Creio ser uma personalidade forte, mas não sou um cidadão integral deste país. O meu caso é como o de todos os negros deste país, exceto quando apontado como exceção. E ser apontado como exceção, além de ser constrangedor para aquele que o é, constitui algo de momentâneo, impermanente, resultado de uma integração casual. Continuando, né? Daí porque a análise das situações do preconceito no Brasil supõe um estudo de formação socioeconômica brasileira. Não há outra forma de encarar o problema. Tudo tem que ser visto através de como o país se formou, de como o país é e de como o país pode vir a ser. Tudo isso se inclui na realidade, na formação socioeconômica brasileira. O passado como carência, o presente como a situação e o futuro
como uma perspectiva. Continuando ao texto Cidadanias Mutiladas de Newton Santos. O modelo cívico brasileiro é herdado da escravidão, tanto o modelo cívico-cultural como o modelo cívico-político. A escravidão marcou o território, marcou os espíritos e marca ainda hoje as relações sociais deste país. Mas é também um modelo cívico subordinado, a economia, uma das desgraças deste país. Há países em que o modelo cívico corre emparelhado com a economia e muitas manifestações de vida coletiva. Se coloca acima dela. No Brasil, a economia decide o que do modelo cívico é possível instalar. O modelo cívico é residual em relação ao modelo econômico e se agravou durante anos do regime autoritário e se agrava perigosamente nessa chamada democracia brasileira. A própria territorialidade é corporativa. A metropolização é corporativa. Os recursos nacionais sendo utilizados sobretudo a serviço das corporações. O resto sendo utilizado para o resto da sociedade. O cálculo econômico não mostra como as cidades se organizam para serem utilizadas por algumas empresas, por algumas pessoas. São as corporações que utilizam o essencial dos recursos públicos. E essa é uma das razões pelas quais as outras camadas da sociedade não têm acesso às condições essenciais da vida, aos chamados serviços sociais. No caso dos negros, é isso que se passa. Um outro dado a acrescentar é que a situação dos negros no Brasil é uma situação estrutural e cumulativa, o que mostra a diferença de outras minoridades, que não são minorias. Vemos com frequência comparar ou por lado a lado a briga dos negros com a briga das mulheres e com a briga de outras minorias. Inclusive algumas que recentemente se levantaram para exigir seus direitos. Não dá para pôr tudo no mesmo saco, como se faz. Sobretudo, não dá pelo seguinte: por exemplo, as mulheres começaram sua luta recentemente, mas já conseguem resultados que os negros não obtêm. Isto basta para mostrar que as situações não são iguais. As mulheres lutam dentro da sociedade, enquanto os negros não fazem parte da sociedade que manda. A situação deles é uma situação estrutural e cumulativa, onde cada progresso obtido ao nível do país não representa a melhoria efetiva correspondente de sua situação como grupo. A situação parece se agravar com o presente processo da globalização, que tem efeito sobre todos os aspectos da vida, incluindo a questão do preconceito. Vejamos, por exemplo, alguns elementos característicos dessa fase da história, como o retorno com força do darwinismo social, condenando as pessoas consideradas inferiores na sociedade mundial. Até as próprias técnicas em que trabalhamos hoje se afirmam em dados de força, pois a técnica mais forte expulsa as outras, toma o lugar das outras e se impõe. Como temos de trabalhar com sistemas técnicos, um resultado reflexo dessa necessidade é o comportamento darwinístico. O presente clima internacional está sendo desfavorável às pessoas consideradas inferiores na sociedade mundial. Há um clima internacional contra as raças chamadas inferiores. Esse clima já existia antes, mas a globalização ele se agrava e se adensa. Daí esses constantes julgamentos de valor,
das pessoas em virtude de raça, sua origem e também em relação aos imigrantes. O Brasil, por ser um país tradicionalmente aberto, é grande vítima dessas tendências perversas universalizantes. Basta lembrar, neste outrora intitulado País do Homem Cordial, o tratado odioso frequentemente oferecido aos imigrantes internos. O Brasil, por ser um país tradicionalmente aberto, é grande vítima dessas tendências perversas universalizantes. Basta lembrar, neste outrora intitulado País do Homem Cordial, o tratamento odioso frequentemente oferecido aos imigrantes internos. Estados e municípios não se pejam de colocar barreiras nas suas fronteiras para impedir a entrada de imigrantes considerados indesejáveis. Tal fermento de antissolidariedade nacional se justifica até mesmo por certos discursos carregados de semente de desagregação. É a perversidade da globalização, consagrando os mais fortes e, pela mesma ocasião, naturalizando os racismos, os preconceitos, as discriminações. É assim também que se chega a considerar normal, por exemplo, 1.300 de desempregados na cidade de São Paulo e milhões neste país, onde há dezenas de milhões de pobres. Tudo isso busca respaldo na ideia de que precisamos organizar o país para facilitar a globalização e para que ele entre no primeiro mundo. Que bobagem! Uma bobagem cientificamente respaldada, que faz a gente aceitar a naturalização da perversidade, que parece também ser a norma primeira do comportamento dos políticos da ordem global e da ordem nacional. Essa globalização tem também aspectos curiosos. Vejamos essa polarização mundial pelos índios, que repetimos aqui dentro. É natural que se defenda os índios, pois eles merecem nossa ajuda, mas não considerando-os como natureza, mas como seres humanos. Mas a confusão estabelecida por muitos entre a causa indígena e a causa ecológica folcloriza a campanha e impede a ampliação do seu alcance. Talvez por isso também a causa negra fique em segundo plano, já que os negros não fazem propriamente parte da natureza, mas da produção. O que complica tudo, pois a produção é causadora de conflitos reais e duradouros. A verdade é que o discurso oficial, o discurso social no Brasil, privilegia uma parcela da população que tem problemas e desconsidera uma massa da população que tem problemas maiores, porque faz parte do processo da política. E finalmente, nesse environment internacional, ou seja, nesse ambiente internacional, esse discurso dos direitos humanos é muito fácil, se não acompanhado do discurso dos direitos do homem, isto é, de cada homem. Enquanto o que se tem feito é tratar dos chamados direitos humanos, os direitos de cada homem, não tem um tratado adequado. 3 séculos de iluminismo, uma luta consequente dos filósofos, depois de intelectuais e de políticos para ampliação dos direitos, e de repente tudo parece ter sido perdido. O centro do universo deixa de ser o homem para ser o dinheiro, não o dinheiro produtor, mas o dinheiro em estado puro, com seus sacerdotes, que são os banqueiros, seus templos, que são os bancos. Nessa concepção da sociedade no mundo e, sobretudo, neste país, o homem é residual. A democracia de mercado impõe a competitividade como norma central. Uma competitividade obtida através de normas privadas que arrastam as normas públicas. O que domina nessa democracia
de mercado é o elogio à técnica, como se ela se auto-satisfizesse, e preeminência da racionalidade sem razão. É típica do processo econômico do fim do século e obstáculo à floração do pensamento. Por outro lado, reina o consumo, que magnifica o ideal contemporâneo de ter, no lugar do ideal do ser, e que leva à aceitação da objetificação como se fosse a objetividade, e faz os homens aceitarem ser coisas, recusando, por conseguinte, a individualidade forte. Por isso, na democracia de mercado, o consumidor é mais que perfeito e o cidadão se contenta em ser usado. Com a morte da política, numa situação em que as eleições são um ato de consumo eleitoral, e o debate político é substituído pelas pesquisas de intenção de voto. As pesquisas não são o debate político. A ideia de resultados afasta a ideia de valores. Por isso, não há democracia nesse país. Há apenas uma democracia de mercado, na qual os mais fracos não hão de esperar nada e os negros muito menos. Tudo isso é condimentado pelas duas violências centrais do nosso tempo: a violência do dinheiro e a violência da informação. São as duas grandes violências que perturbam o conhecimento do mundo e atrofiam a condição da consciência. No país onde essa violência do dinheiro e essa violência da informação não tem limites, a condição de uma consciência cívica é realmente difícil. É por isso que neste momento estamos assistindo neste país ao assassinato da ideia de nação. O que de mais grave ocorre atualmente no Brasil é esse assassinato cotidiano da ideia de nação. A globalização agrava as crises urbanas e ampliando o fenômeno da escassez. Aumenta a pobreza e a miséria e estimula a violência. A sorte é que a globalização que aí está não é obrigatoriamente a que vai ficar. A que nós estamos agora vivendo é uma globalização perversa. Mas os materiais de que dispomos hoje no mundo são suficientes para fazermos uma outra globalização, mais humana. Pela primeira vez na história recente das técnicas, o homem não precisa ser escravo da máquina. Se atualmente ainda o é, este não é um fato da técnica, mas da organização. E junto a isso, veja-se o papel de um novo cotidiano produzido pelo processo de globalização. Essa multiplicação de individualidade, isto é, de possibilidades de interpretação do mundo, do lugar e de si mesmo, é uma nova riqueza ainda não explorada. Quanto mais diferentes somos, mais interpretações existem e, desse modo, os conflitos são mais ricos e as possibilidades de negociação se tornam mais franca, mais aberta, mais produtiva. Isso é também ajudado pela mobilidade dos homens. Nunca os homens foram tão móveis, nunca eles foram tão numerosos e viveram tão fora do lugar de seu nascimento. É uma enorme riqueza que hoje se verifica no mundo inteiro, sobretudo nas cidades, com a chegada de gente de outras raças, de outras religiões, de outros cheiros. Os americanos propuseram ao mundo cheirar igual, com os famosos desodorantes. Não conseguiram. E o fato de que o mundo acelera a sua globalização pode ser uma coisa boa,
se pensarmos que a cidade é o lugar onde as pessoas se movimentam mais, produzindo contatos numerosos e crescentes. As classes médias dormentes, mas agora atingidas pela crise do ajustamento, começam também a despertar, já que são as carências que dão a cada um a consciência de sua posição. O adormecimento das classes médias nas fases de prosperidade reduziu a possibilidade de se perceber a precariedade da situação de ser homem. Aliás, essa superioridade dos pobres, dos imigrantes, das minorias, pelo fato de não terem acesso pleno à modernidade e, por conseguinte, entender a partir das carências o seu ser no mundo e o seu existir na formação social nacional, esse agrupamento das contradições aparece como uma esperança, ou pelo menos uma promessa.